Nosso encontro de hoje vamos continuar falando sobre a aceitação, né? Nós já falamos sobre a aceitação de outras pessoas, já falamos sobre a aceitação da gente mesmo, e hoje vamos estender isto para a realidade como um todo, né? Nós vivemos na ilusão, né, de que a realidade ela é linear, né? Sempre anda para frente, né? Como indicam essas setas amarelas. Mas a verdade é que no meio do caminho a gente encontra setas que apontam em direções diferentes. E essa ideia, né, ela é retratada por muitos pensadores. O primeiro que nós selecionamos, o poeta americano Ralph Waldo Emerson, um que citamos já muitas vezes, e que nos ensina que no universo tudo procede por vias indiretas. Diz ele que essa ideia de linhas retas não existe. Isto é uma ilusão a qual a gente se apega. E esse conceito já foi trabalhado também na antiguidade, né? Aristóteles, outro que já citamos várias vezes, né? Filósofo do século IV antes da nossa era, portanto, 2.400 anos atrás, já dizia que se as coisas não acontecem como nós desejamos, então deveríamos desejá-las do modo que elas acontecem, não importa em que direção apontem. Essa mesma noção também foi expressa pelo escritor americano Henry Miller, né, considerado um escritor rebelde na literatura, mas que nos legou essa frase dizendo que o mundo não está aí para ser colocado em ordem. Não adianta a gente ser rebelde contra o mundo. Diz ele, o mundo é a ordem encarnada. A nossa tarefa, diz ele, cabe a nós harmonizarmos com esta ordem. Essa foi a conclusão dele depois de décadas de ser considerado um rebelde. E outro autor da antiguidade, né, o padre Santo Agostinho de Hipona, no século IV, 1700 anos aí, mais ou menos, né, diz que as coisas encontram o seu lugar quando a gente encontra o nosso. Isto é, enquanto a gente não está no lugar certo, a gente não consegue enxergar, né, o porquê que as coisas não estão do jeito que a gente espera. Outro antigo filósofo que já citamos muitas vezes, o Lao Tzu, da China antiga, nos ensina que a natureza não é benévola. Algumas pessoas acreditam na bondade da natureza, né? E nós sabemos que a natureza, ela age, na verdade, sem se importar, né, com as consequências das suas ações. Afinal de contas, ela não é um ser pensante, né? O Lao Tzu já anunciou há 2.600 anos atrás, né, que é com determinada indiferença que de tudo se vale para os seus fins, né? Nós sabemos que a natureza procura manter o equilíbrio, né, dos sistemas naturais, e quando a gente faz alguma coisa que tira esse equilíbrio, né, há reações para tentar voltar, certo? O impacto do ser humano na natureza hoje em dia é bem conhecido, está inclusive invadindo a política, né? Um bom exemplo aí, né, a questão climática. Não podemos esperar que a natureza nos trate bem em função disso. Outra questão ligada aqui a essa temática, outro escritor americano, James Baldwin, né, nos ensina que nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, né? Isto é, a gente deve saber dosar a nossa energia.
Mas, por outro lado, diz ele, nada pode ser modificado até que seja enfrentado. Então, nós precisamos, de fato, ter a sabedoria de empenhar a energia na dose correta. Quem conhece bem a oração da serenidade, vai achar esses termos aí bem familiares. Aqui temos um provérbio judaico meio irônico, né, que diz que quando a gente, como seres humanos, pensamos, Deus ri, né, dando a entender que aquilo que a gente imagina que vai ser a realidade, né, de fato não acontece. Nós não temos esta capacidade, embora a gente muitas vezes fique achando que somos capazes de desenhar a realidade. E essa questão, né, passa certamente pela questão do tempo, né? O Dale Carnegie, outro que já temos muitas vezes, nos ensina que hoje, o dia de hoje, é o amanhã sobre o qual nós nos preocupamos ontem, e já está acabando, né? Então, a preocupação de ontem provavelmente foi inútil. E esse fato, né, também é lembrado aí pela escritora, poeta goiana Cora Coralina, que nos deixou essa frase dizendo que todos estamos matriculados na escola da vida. E diz ela que o mestre desta escola é o tempo. A gente precisa ter essa aceitação, né, de que com o tempo nós vamos então ter que aprender. Outra frase relacionada a essa questão temporal do Charles Chaplin, né, frase que já exibimos em algum outro momento, que diz que o tempo é o melhor autor, né? Chaplin diz que o tempo é que de alguma forma escreve as nossas histórias, e diz ele que o tempo então sempre encontra um final perfeito, um que a gente provavelmente não conseguiu conceber. Visto de uma forma diferente, ou talvez mais crua, né? Temos essa frase do Pitágoras, né, que também se refere a essa questão temporal, que é a nossa vida, e ele compara com os espetáculos, né? Na antiga Grécia já tinha teatro, né? Então diz ele que a vida é como um espetáculo, né? A gente entra, a gente olha e depois a gente sai. Então, temos que não só aceitar esse fato, mas aproveitar o espetáculo enquanto estamos vendo. E essa questão, né, ela vai ser fechada aqui com o tema da felicidade, né? Porque quando a gente não aceita isso, a gente acaba sendo infeliz. O coach, escritor americano Zig Ziglar, né, também já citamos várias vezes, nos ensina o seguinte: não importa aonde você vá, aí está você. Às vezes nós temos a ilusão de que mudando de local nós podemos nos livrar dessa regra, e a gente sabe que isso não funciona. E diz mais ele: não importa o que você tem, sempre haverá mais a desejar. Não importa quantas coisas materiais você tiver acumulado, estejam no seu poder, sempre haverá outras que você não tem, né? Porque a nossa capacidade de acumular é finita, e a quantidade de coisas que nós podemos acumular é muito maior, né? E diz ele ainda: até que você esteja feliz com quem você é, você nunca será feliz com o que você tem. Lembrando então a gente, né, que
para que a gente possa ser feliz, ou, se vocês quiserem, aceitar, né, que aquilo que nós temos é o que nós precisamos, a gente precisa estar feliz com o nosso ser, com aquilo que nós somos, né, com aquilo que, usando as palavras dele, né, estar feliz com quem você é, antes de poder ser feliz com o que você tem. E vamos terminar aqui com essa frase do dramaturgo sueco Johan Strindberg, que nos lembra que a felicidade se consome como uma chama. Às vezes a gente se ilude, né, com a possibilidade de viver uma vida feliz eternamente, né, como dizem os contos de fadas, né, foram felizes para sempre. Mas, diz o Strindberg, na realidade isso não existe. A felicidade, diz ele, é como uma chama. Nenhuma chama pode queimar para sempre. Chega uma hora que ela se apaga. E mais, quando a gente, diz ele, tem o pressentimento de que ela está acabando, então, ainda no seu auge, a felicidade é destruída. Portanto, nós devemos, seguindo esse ensinamento, não pensar nisso no momento de felicidade, permitir, usufruir do calor da chama até que acabe, e aceitar isto como um fato irreversível. Toda felicidade em algum momento termina. Depois nós teremos outras, é claro. E para fechar o nosso conjunto de reflexões de hoje, temos outro autor que já citamos anteriormente, o poeta suíço Hermann Hesse, que nos lembra que só há felicidade quando não exigimos nada do amanhã e aceitamos de bom grado o que hoje nos traz. E ele justifica dizendo: o momento mágico, que é a felicidade, sempre chega.